Bom, pessoal, com a digitalização e a informatização do INSS, embora pareça que ficou mais simples, você tem que atentar-se a mais detalhes, tá? Então, hoje você fica responsável por anexar todas as documentações de forma correta, de forma organizada, junto à Previdência Social, para ela analisar o seu pedido. Então, se você vai pedir uma aposentadoria da pessoa com deficiência, você tem que anexar essa documentação de forma certinha. Embora isso pareça simples, na prática é um pouquinho diferente. Você tem que ter a quantidade de arquivos corretos, o tamanho de cada arquivo de forma correta, a documentação correta para o servidor fazer essa análise administrativa. O que acontece muitas vezes é que as pessoas fazem o pedido administrativo e o INSS muitas vezes abre uma exigência e essa pessoa não consegue cumprir, não consegue anexar, não consegue interpretar essa exigência e acaba sendo indeferido o benefício, por exemplo, sem passar numa perícia médica ou sem ter a conclusão final. Quando isso acontece, você tem que fazer um recurso ou um novo benefício, tá? Mas, quando você fez toda a anexação de documentos solicitados, fez o processo administrativo de uma forma correta, que é o ideal que deve ser feito, e mesmo assim o INSS não te convoca para uma perícia da pessoa com deficiência. Por que isso aconteceu? Pode acontecer? Normalmente, pessoal, isso acontece em duas situações. A primeira situação, como eu digo, né, quando você não fez a documentação correta, não cumpriu as exigências do INSS, e a segunda situação, e mais comum, é quando o INSS identifica que você não tem um tempo de contribuição mínimo necessário para aquela modalidade de aposentadoria. Então vamos entender. Para a aposentadoria da pessoa por deficiência, você tem que cumprir dois requisitos. O primeiro requisito é uma deficiência, então você tem que ser deficiente, e o segundo requisito é tempo de contribuição. Esses requisitos eles são cumulativos. O que quer dizer isso? Que você tem que ter um mais o outro. Por exemplo, vamos pegar o caso aqui da mulher. A mulher ela tem que ter 20 anos de contribuição, se for considerado uma deficiência grave, 24 anos de contribuição, se for considerado uma deficiência moderada, e 28 anos de tempo de contribuição, se for considerado uma deficiência leve. No caso do homem, ele tem que ter 25 anos de contribuição, no caso de uma deficiência grave, 29 na deficiência moderada, ou 33 anos de contribuição, no caso de uma deficiência leve. Quando o INSS normalmente não te convoca para uma perícia e já nega, quando você não tem, no mínimo, o tempo mínimo necessário, no caso da mulher 20 anos ou no caso do homem 25 anos. Por que ele faz isso? Porque por mais que você passe uma perícia médica e comprove que você tem uma deficiência grave, você não vai conseguir ter direito a esse benefício. Por quê? Porque você não cumpriu um requisito indispensável, que é o tempo de contribuição. Então, antes de entrar com o processo de aposentadoria, o ideal é você fazer um planejamento previdenciário para entender certinho qual modalidade de aposentadoria você tem direito, qual a probabilidade de você conseguir ela, tá? E identificar certinho o seu tempo. Porque se você já identificou que o seu tempo de contribuição é insuficiente, não há necessidade de você entrar, porque você já tem 100% de certeza que vai ser negado esse benefício seu. Você vai perder tempo, vai perder dinheiro e vai ter um desgaste aí totalmente desnecessário. Então, planeje-se, organize-se. Esse é o primeiro passo, tá? Depois que você planejou, organizou, aí sim você entra com o processo de acordo com aquela linha traçada no planejamento. Se for aposentadoria por deficiência, que seja aposentadoria por deficiência, que vai ter que anexar toda a documentação e fazer toda a organização necessária para entrar com esse processo, desde o acompanhamento de uma perícia médica, tá? Até a finalização completa dele, tá bom? Então, se você não passou por perícia médica da pessoa com deficiência, pode ser um desses dois requisitos que eu te disse. Pode ter uma outra situação? Pode. Pode ser que você tenha solicitado uma aposentadoria por tempo de contribuição convencional, que não foi aposentadoria por tempo de contribuição por deficiência. Pode ser que o servidor errou ao processar o seu pedido de aposentadoria, e aí o ideal é, teve o indeferimento, busque um profissional de sua confiança, leve o processo administrativo para ele analisar e identificar qual foi o erro cometido aí pelo INSS ou por você mesmo, tá bom? Talvez o INSS errou em não te convocar, talvez você tenha errado em ter entrado no momento errado aí da sua aposentadoria, tá bom? Vem com a gente que quinta-feira tem vídeo novo. Até lá, tchau!